Seja bem-vindo ao Do Like ao Lucro, o seu laboratório de ideias onde marketing, dado e comportamento do consumidor se encontram. Meu nome é Ana, eu sou especialista em estratégia de conteúdo, CEO da Bridge e mestre em administração, especialista em marketing de influência e análise de consumo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Eu sou Marco Severo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Sou vinculado ao programa de pós-graduação em administração, dou aula no mestrado e no doutorado. Esse é o Do Like ao Lucro, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre o agro. Isso, o agro é business, o agro é tech e o agro é pop. Muito bem. E se você quer entender um pouco mais como são os bastidores das decisões, por que as pessoas optam por estratégias e por que uma tendência vira tendência ou porque uma coisa não vira tendência, você está no lugar certo. Todo episódio do Like ao Lucro, ele traz uma pesquisa, ele é amparado em evidência empírica e em ciência. Nós escolhemos pesquisas que são publicadas ou de referência em diferentes áreas e são fio-condutores dos episódios que nós discutimos aqui. E no episódio de hoje nós vamos discutir, como o professor Severo adiantou, o agronegócio e o que faz uma marca do agro ser forte. Esse é um gargalo muito importante, Ana. Porque a gente está lidando com commodities e é difícil construir marcas quando a gente está lidando com commodities. O conhecimento de marketing ele foi construído em cima de empresas de bens de consumo. Então, eu acho que esse é o grande distanciamento que normalmente se tem com relação ao agronegócio, porque os livros-textos da disciplina de marketing que datam lá da década de 70, 1970, da década de 80, majoritariamente eles tratam de marcas de produtos de conveniência. Sim, e aí a gente tem um mar de oceano de distância entre um produto de conveniência, que tem um branding, um PDV, um posicionamento de marcas do agronegócio que às vezes lidam com commodities que não têm de difícil diferenciação. Em se tratando de Brasil, esse gargalo é ainda mais relevante porque o agronegócio é muito representativo da nossa economia. Sim, exatamente. Por isso a escolha desse artigo. Que bom. Bom, o artigo de hoje constrói para a gente um raciocínio teórico e testa esse raciocínio teórico de como construir uma marca dentro do mercado de agronegócio. A ideia é que as empresas possam entender o que gera confiança, o que faz você tomar as decisões que você toma dentro do agronegócio e como lançar novos produtos e o que o cliente se conecta dentro desse universo. Deixa eu fazer um parênteses relevante sobre Claro. Esse tipo de pesquisa. Esse tipo de pesquisa chamamos de modelo teórico, porque os pesquisadores estabelecem um modelo teórico. Já falei em episódios anteriores aqui que pesquisadores buscam relações, né, entre as coisas, que é exatamente o que o profissional de marketing busca na ponta. Então, esse modelo teórico pressupõe algumas relações entre algumas variáveis que nós vamos tratar aqui, mas as variáveis de saída são variáveis de marketing, né? Anotei aqui, estratégia de imagem ou imagem estratégica, localização estratégica, extensão estratégica e relações estratégicas, relacionamento estratégico. Essas são as 4 variáveis de saída. De resposta do artigo. Sim. Bom, e o professor Severo já adiantou uma pergunta que eu faria, o método utilizado nesse artigo. A gente já adiantou que é uma teoria, então os pesquisadores levantaram uma teoria e foram para campo provar se aquela teoria tinha consistência ou não. Eu acho que um parêntese importante que pode ser feito é o seguinte, no fundo todas as pesquisas são assim, mas essa pesquisa usa uma técnica em que se pressupõe você coletar dados que são atitudinais, ou seja, de variáveis que estão na cabeça das pessoas. Todas essas variáveis aqui de resposta, elas são variáveis que são mensuradas via questionário. Sim, esse é um grande... Assim, quando eu estava lendo um artigo, eu percebi isso, essa distinção de um artigo, por exemplo, que você está lidando com variáveis quantitativas. Isso, e eles pressupõem relações amparadas ou construídas na literatura, por isso o modelo teórico, coletam os dados, geram informações estatísticas dessas variáveis e fazem as relações. Isso é uma modelagem de equação estruturada. Isso, a técnica analítica chamada é modelagem de equações estruturais.
você parte do pressuposto que você tem uma teoria e você precisa aplicar aquela teoria na prática para saber se faz sentido ou não. Sim, e geralmente esse tipo de pesquisa, metodologicamente, utiliza escalas. E aí, o que significa? O pessoal que está acompanhando a gente talvez possa ficar confuso, mas o que é uma escala? Por exemplo, se eu pergunto diretamente para você, numa escala de 1 a 7, qual o seu nível de propensão à tecnologia? Por exemplo, a pessoa vai e responde um valor. E se a pessoa não sabe o que é uma escala, provavelmente ela já respondeu uma escala na vida dela. Exato. Vai saber aqui agora. Isso. Então, essas respostas são codificadas, sistematizadas. Normalmente, mais de uma pergunta representa um conceito, ou um construto, e depois isso vai ser reduzido a um fator. Sim. Essas perguntas, as respostas dessas perguntas vão ser reduzidas a um fator, onde é realizada a análise quantitativa. Eu estou certa em dizer que eles optaram por esse modelo e essa técnica estatística porque eles precisavam de um construto, eles precisavam de uma ideia que às vezes não é muito simples de ser medida como uma variável estatística única e isolada. Exatamente. Na verdade, a pesquisa, na hora de desenhar a pesquisa e identificar os fenômenos que eles queriam descobrir, esses fenômenos eram fenômenos atitudinais, não eram comportamentais. Que nós já discutimos isso aqui também. Existem coisas que as pessoas pensam e coisas que as pessoas fazem. Para medir coisas que as pessoas fazem, eu não preciso perguntar nada para as pessoas. É só observar. É só observar, para compra, comportamento. Agora, para captar o que as pessoas pensam, eu preciso fazer perguntas. Sim, ideias. Exatamente. Construtos na cabeça da pessoa. Exato. E esses construtos que nós falamos aqui agora, Vamos falar um pouco esses mais. 4, vamos falar, eles são capturados via questionário. Bom, a gente já esclareceu qual é o método da pesquisa. É um método robusto para testar uma ideia, você concorda comigo? Sim. É bem robusto, porque além de construir toda a teoria, eu fui para a prática, medir se a minha ideia, o meu construto teórico, fazia sentido ou não. E ele é utilizado para pesquisas com variáveis atitudinais. Tá. E eles partem do pressuposto que existem 2 orientações ou 2 técnicas que determinam as 4 variáveis de saída de marketing que você já citou aqui, que são a capacidade dinâmica e a orientação de mercado. Ele diz que a capacidade dinâmica é a capacidade que a empresa dentro do agronegócio tem de se adaptar ao mercado. E a orientação de mercado é a atenção constante que a empresa tem das necessidades do consumidor e da concorrência. E aí, a primeira questão, que é a capacidade dinâmica, que é a capacidade de se adaptar ao mercado, você concorda comigo que é um dos maiores desafios do agro? Porque Sim. é um segmento que é tradicionalista. Então, muitas vezes, as mudanças que têm que ser feitas no negócio esbarram em questões tradicionais que sempre funcionaram. E o estudo vem exatamente dizer que a capacidade dinâmica de uma empresa dentro do agronegócio determina ou não o sucesso dela. Sim, e esses 2 conceitos, né, capacidades dinâmicas e orientação para o mercado, são conceitos tradicionais da área de marketing. Sim, não é nada novo. O pessoal que nos acompanha talvez não conheça marketing a fundo, mas aquele que é estudante de marketing já deve ter ouvido falar de capacidades dinâmicas e orientação para o mercado. Por quê? Porque está no coração da disciplina de marketing. Sim. Lá, qualquer livro texto fala, olha, você para entregar valor para o seu cliente, você precisa ser orientado para o mercado. Então é como se fosse uma filosofia no interior da empresa e que direcionasse os esforços dessa empresa a atender às necessidades do mercado. E aí eu pulo para 2 questões. Eu acho que essa capacidade dinâmica e essa orientação de mercado esbarra nas questões tradicionais, que eu já falei aqui do agro, porque muitas vezes é um negócio sólido, consistente, que sempre funcionou e faz total sentido fazerem da forma que faz. Mas nós vivemos um cenário extremamente dinâmico nos dias de hoje. Concorda comigo? Sim. E isso faz com que isso aqui tenha que ter uma análise um pouco mais crítica do que realmente funciona, porque funciona ou porque funciona porque é uma tradição. Vou colocar de maneira simples aqui o que foi falado. Então, o que acontece com empresas tradicionalmente empresas do agronegócio? Elas estão acostumadas em produzir e vender. Sim. Porque o mercado ajuda isso. A maioria desses produtos, ou grande parte, tradicionalmente, é voltado para commodities.
Então, quando você lida com esse tipo de produto, você não se preocupa ou se preocupa menos com elementos e conceitos que são famosos na área de marketing. Por exemplo, construção de marca, branding. Sim. Por exemplo, compreensão do Porque o comportamento do mercado lá consumidor. do produto final, me fugiu a palavra que você usou para definir o outro tipo de Bens de mercado. consumo. Bens de consumo. O mercado de bens de consumo é um mercado que não deixa. Se você não tiver essa orientação, você morre. Sim. Não tem essa de ter um produto tão valioso como commodity nos dias de hoje e vender naturalmente com o fluxo. E o agro é beneficiado em conseguir seguir o fluxo natural do mercado. Esses produtos são mais dificilmente diferenciáveis. Entretanto, vários desses produtos, hoje em dia, estão lidando com mercados maduros. E aí, o que são mercados maduros? O consumidor já conhece a fundo os produtos existentes, exige mais das marcas. Então, se a gente compara o mercado de café hoje com o que ele era 30 anos atrás, as marcas que estão presentes, a diferença entre os produtos, o que é oferecido nesses produtos, existe uma diferença muito grande no cenário competitivo. Claro, o consumidor ficou mais entendido das soluções e com isso ele exige mais dentro do mercado de café, por exemplo. Exigente. A gente começou a entender que existem tipos de café e que esses tipos de café interferem no seu paladar, no gosto e tudo mais quando você consome café. Isso. E isso abre um oceano de oportunidades para quem vende café ou produz café. E isso se reflete também em mercados, né? Quando eu falo mercados, é o conjunto de consumidores reais e potenciais. Mais pessoas consomem café. Se nós formos às ruas hoje e fazer uma pesquisa, a gente vai observar que pessoas mais jovens consomem café. E tem opinião forte sobre isso e tendências de consumo diferentes das pessoas que às vezes têm uma maturidade maior. Numa maior proporção do Por que era no exemplo, já passado. escutei uma vez em uma reunião do agronegócio que o mercado brasileiro tem uma certa resistência a cafés mais elaborados, que a grande massa no Brasil prefere um café extra forte, porque esse café é consumido com açúcar. O paladar do brasileiro é muito doce. Isso faz com que ele tenha preferências por cafés extra fortes e com um precinho mais barato. Então, muitas vezes, dependendo da fatia de mercado e da persona que você optou vender, não faz sentido você ter cafés especiais no seu portfólio. Isso é uma diferenciação feita a partir da persona que você quer vender o café. Correto. Bom, a capacidade dinâmica é definida no artigo como reformar práticas já existentes, então uma análise crítica dentro do que é feito dentro do negócio, funciona ou não funciona. A mudança de produção ou de embalagem ou de produto, a adaptação do discurso, da narrativa do mercado, da empresa do agro e a capacidade de lançar produtos mais alinhados com o mercado. Como você disse, isso aqui, na minha opinião, são todos conceitos que a gente tem com bastante maturidade no mercado de bens de consumo. Sim. Qual é o desafio, na sua opinião, dentro do agronegócio para essas variáveis, assim, dissecando essa capacidade dinâmica? Porque a questão do marketing é que, no fundo, todo mundo tem um cliente, todo mundo, qualquer que seja a sua área, todo mundo tem um produto ou um serviço que vai comercializar para esse cliente, e esse cliente reconhece algum valor nesse produto ou serviço que está sendo comunicado e vai oferecer algo em troca. Tá? Alguns setores, algumas indústrias são naturalmente mais desenvolvidos do que as outras. Isso faz com que a área e os departamentos de marketing sejam mais desenvolvidos. O que acontece no agro é justamente um movimento que até um tempo atrás era mais lento em comparação do que é hoje. Até pelas condições que esse mercado tem de vender. Isso. Não só condições, mas também um certo protecionismo do mercado, uma difícil inserção de empresas novas, internacionais. Sim. Só que agora, com o mundo globalizado e com a economia conectada, isso está sendo mais presente. Concordo plenamente. E a gente está vivendo isso na prática com o tarifaço que está acontecendo pelos Estados Unidos. A dinâmica do mercado lá no negócio vai mudar. Não tem como. Não, e também com marcas globais de até produtos que anteriormente eram conhecidos como commodities e hoje não são mais. Sim. Né? Sim. Como o café.
Você tem várias marcas globais concorrendo dentro do mercado brasileiro. E aí, puxando um pouco para o artigo, quando a gente fala orientação para o mercado, a orientação para o mercado seria justamente as empresas reorientarem os seus processos, tendo em vista o atendimento às necessidades dos clientes. Então, quanto maior a orientação, isso é o que diz a pesquisa, quanto maior a orientação para o mercado, maior serão os valores dessas variáveis aqui de saída. E aí ele define a orientação para o mercado como o que o cliente valoriza, o que os concorrentes estão fazendo e o que você se diferencia nesse mercado. E aí eu acho que é o desafio do agro. Porque eu acho que há uma clareza em relação ao que os clientes valorizam, há uma informação que é até ampla dentro do agronegócio. O que os concorrentes estão fazendo é uma questão de estudo do seu redor, mas como se diferenciar, ainda mais falando-se de produtos de base, como arroz, café, açúcar, é difícil. Sim. É difícil diferenciar o produto e é difícil diferenciar o seu discurso. Alguns produtos são naturalmente mais difíceis de diferenciar do que outros. Eu dou um exemplo muito em sala de aula, né? Eu falo assim, existem alguns produtos que a compra é mais de... você vai comparar as marcas existentes. E aí você naturalmente tem uma tendência a comprar variedade maior daqueles produtos que estão naquele segmento, né? Então, vamos, por exemplo... Sabonete, desodorante, shampoo, esmalte, são produtos comprados com muita frequência, mas o consumidor normalmente busca variedade. Existem alguns outros produtos, que é onde se encontra produtos do agro, em que o consumidor ele pode até comprar muitas unidades, mas ele tende a comprar muitas unidades da mesma marca. Sim. Ele varia menos. Ele é fiel. Então, a maioria dos produtos do agro estão aí. E aí, o consumidor final. Eu acho que é o grande desafio. É difícil diferenciar o produto, Sim. Mas esse consumidor tem uma resistência em mudar de marca. Sim. E essa resistência em mudar de marca faz com que isso seja mais desafiador. E a gente volta para o artigo, porque ele testou essas duas orientações, que é a capacidade dinâmica e a orientação do mercado, e teve as variáveis de saída, como você disse, do estudo, que são a imagem da marca, o posicionamento da marca, a extensão dessa marca e o relacionamento da marca com o cliente. E a imagem da marca e o relacionamento da marca com o cliente e o posicionamento estão intimamente ligados ao que a gente acabou de falar sobre o fato do consumidor comprar mais produtos, mas sempre de uma mesma marca. E ser difícil para essa marca tomar esse cliente do concorrente. Sim. Porque há uma fidelidade natural. Vamos a um exemplo claro. Você, geralmente, compra o arroz que sua mãe comprava. Eu, pelo menos, sou essa pessoa que compra o arroz que minha mãe comprava. Ou o café que a minha mãe comprava, ou o açúcar que a minha mãe comprava. Então, isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de transição entre as marcas nesses produtos que são um pouco básicos. A questão do hábito está muito forte. Está mais forte nesses tipos de produto do que em outros produtos de outras categorias. Sim, porque você tem uma... É como se o básico que o produto tem que entregar, ele é igual para todo mundo. Então, o discurso e a narrativa do posicionamento da imagem tem que ser muito forte. Além disso, esses tipos de produto, eles têm menor benefício, que a gente chama em comportamento do consumidor, que é benefício de autoexpressão. Exemplo, para deixar claro para quem está acompanhando aqui, estudante, empresário. Então, quando você vai comprar um desodorante, um cosmético, os benefícios de autoexpressão desses produtos... É simples. A identificação... informação de crença mesmo do seu eu representativo, eles são maiores do que quando você vai comprar um café, um açúcar, porque isso é gerado por outro caminho, isso geralmente você compra para reforçar algum hábito. Entendi. Bom, o estudo conclui que a boa capacidade de adaptação e se a empresa do agro tem a capacidade de escutar o mercado, ela tem como construir marcas mais fortes, se posicionar melhor, ter muito mais confiança em lançamento de novos produtos. Isso é natural quando você escuta mais o mercado e cria conexões mais sólidas com os seus clientes. Então, eu entendo que essas 4 saídas de conclusão do estudo, que dizem que é possível construir uma marca mais forte, uma marca mais bem posicionada, lançar produtos com confiança e criar conexões mais sólidas com os clientes, uma narrativa muito mais sólida com o cliente,
é oriunda dessa capacidade de orientação da empresa, de mercado, e essa capacidade um pouco mais dinâmica da empresa de se conectar com essa audiência. Sim, eu destaco 2 resultados que são muito importantes e muito interessantes dessa pesquisa. Primeiro, a relação mais forte é entre a orientação de mercado e a formação da imagem estratégica. Essa é a parte estatística do estudo. Quando o professor fala mais forte, é porque foi comparado entre as variáveis através da equação de modelagem estrutural. Isso, é onde a relação mais forte é a orientação de mercado e a imagem estratégica. E a segunda mais forte é a capacidade dinâmica e a imagem estratégica. Literalmente tudo relacionado a branding. Sim, exatamente. Então, quer dizer que se você tem uma capacidade dinâmica e uma orientação de mercado dentro do agronegócio, se essas duas coisas são culturais dentro da sua empresa do agronegócio, você provavelmente tem uma marca sólida. Isso, quando você fala assim, você, na verdade, os processos internos da cultura. empresa estão voltados para orientação de mercado e capacidades dinâmicas. E aí os processos internos são o quê? As formas como as coisas são feitas, os processos de marketing dentro das empresas. Porque uma observação, esse estudo ele foi feito através de questionário, né? Se perguntou aos profissionais de marketing dentro da universo da amostra, com base nesses 2 conceitos que a gente discutiu lá no início do episódio, o que eles faziam e o que tinha correlação e o que era forte e o que era fraco, como você acabou de falar. Então, quando o professor fala de processos, é porque se escutou o que o mercado tem de prática e tirou conclusão em cima disso. O que é comum também em pesquisas de marketing. Às vezes, os pesquisadores querem buscar as percepções dos gestores, Sim. que são as pessoas que trabalham. Muito comum no final do ano da gente lá nas agências é tipo, quais as perspectivas de investimento do próximo ano? Aí você pergunta para todos os profissionais de mercado o que eles vão fazer no ano que vem. É mais ou menos parecido com esse tipo de estrutura aqui. Bom, eu acho que, sem sombra de dúvida, esse artigo fala pra gente sobre coisas que são comuns a esse universo dos bens de consumo, como a gente já tinha falado, que é o posicionamento da marca, a extensão, o relacionamento com o cliente, a imagem da marca. Mas, para mim, o tchan é, com certeza, o recorte que ele fez dentro do agronegócio, porque no agro, muitas vezes, as pessoas não têm uma preocupação muito clara e relevante com o posicionamento de marca. Elas ficam muito presas na entrega do produto, tipo, em ter um produto de qualidade. E não é suficiente você ter só um produto de qualidade. Você tem que se comunicar muito bem sobre isso. O pessoal que trabalha no agro geralmente reclama muito que os exemplos que Não são práticos, factíveis não para são eles. adaptáveis. E esse estudo vem exatamente para trazer um exemplo prático para quem trabalha dentro do agronegócio. Sim, e geralmente eles reclamam e existe uma necessidade muito grande das empresas desse setor e dessa indústria, dos profissionais, em melhorar os processos e utilizar boas práticas de marketing, pesquisa, desenvolvimento de estratégias de relacionamento com o cliente para gerar mais valor para as empresas, né? Todo mundo quer vender mais e gerar mais retorno sobre as ações de marketing, e o agro não é diferente. E eu acho que a grande graça que a gente tem dentro do agronegócio é a facilidade que a gente tem de... É uma venda teoricamente simples, né? É uma venda que já acontece. Então, muitas vezes é um setor maduro, mas você com certeza pode implementar várias coisas e várias técnicas de inovação dentro do processo produtivo. É porque a gente está muito acostumado com tecnologias no agronegócio, mas tecnologias físicas, né? Lá no campo e etc. Aqui a gente está discutindo uma tecnologia dentro do processo produtivo, dentro da cultura da empresa. Gerencial. Gerencial, exatamente. Obrigado, professor. Dentro da cultura da empresa, gerencialmente falando, o que pode ser implementado dentro de uma empresa de agronegócio que vai favorecer essa vantagem competitiva que o estudo se propõe. Bom, se você gostou do nosso episódio, curtiu sobre o agrotech e o agropop, eu adoro essa frase, qualquer empresa do agro, na realidade eu digo que qualquer empresa tem que ter uma capacidade dinâmica de mudar rápido, de se adaptar, e estar em conexão com a sua audiência e ter uma orientação precisa para o mercado o tempo inteiro, em ouvir o mercado. E eu acho que no agro isso é mais relevante ainda. Sim. Como eu disse, toda empresa de qualquer setor, ela possui um negócio, cria valor, possui um cliente, um mercado, ela cria valor. E o agro não é diferente. Então, esse episódio foi bom no sentido de a gente conseguir trazer evidência empírica para esse setor com um exemplo aplicável para essa realidade. Eu acho que o grande diferencial desse episódio de hoje do artigo é o recorte, é a amostra. É conseguir dialogar com um mercado que muitas vezes não tem
uma pesquisa tão próxima da sua realidade e exatamente essa pesquisa consegue trazer isso para o hábito. E você que nos acompanha aí, nós já estamos no 4º episódio, se tiver alguma sugestão, manda pra gente, né? Dúvidas e perguntas podem sempre se transformar em um episódio. E aqui no Do Like ao Lucro, a gente sempre te mostra como é que uma estratégia funciona e como é que ela pode ser baseada ou não em dados. O objetivo principal do nosso podcast é mostrar com dados como que as coisas acontecem na prática, na área de marketing e no comportamento do consumidor. E como isso pode trazer confiança aos seus resultados. Sim. Até a próxima. Até mais, pessoal. Continue acompanhando o Do Like ao Lucro.